juiz sem beca com Paula Cristina Cabral, que já se encontra aqui em estúdio. Boa tarde, Paula. Hoje vamos tentar perceber como é que são convocados os juízes sociais para os processos em que têm intervenção, mais especificamente os processos de promoção e proteção de menores. Olá, boa noite, Emília, boa noite a todos os espectadores. Obrigada mais uma vez. Permite só fazer uma abordagem muito rápida, sucinto daquilo que já fomos falando, para entrar então nessa tua questão de como é que eles são convocados nos processos de promoção e proteção de crianças e jovens. Como nós já fomos dizendo noutras rúbricas, o juiz social é uma figura que vem fazendo a sua intervenção e está previsto numa legislação de 78, em 99 o legislador, inclusive então com a Lei de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens em Risco, foi buscar essa figura para realmente nas decisões dos debates judiciais a nível de menores. Como percebemos as suas intervenções então no direito de família. As famílias, como nós sabemos, as dinâmicas das famílias são todas diferentes, não é? São diferentes, são muitas vezes muito erráticas e inesperadas, vão esbarrando até muitas das vezes os direitos das crianças com muitas vezes certos comportamentos de pais ou cuidadores. Sim, e muitas como delas a até violência doméstica, tudo isso. Exatamente. Às vezes está tudo envolvido e são outras questões, seja negligência, seja abusos, seja maus tratos, seja discriminação, seja muitos fatores que poderão estar em conta. Fomos vendo também que, então, nesse sentido, a nossa Constituição da República Portuguesa vem afirmar solenemente que os filhos não devem ser separados dos pais. Mas também ela não é menos imperativa quando nos vem dizer que vem estipular que as crianças têm o direito à proteção, inclusive da sociedade e do Estado. Não é menos imperativo o que ela vem estipular na lei. Mas, claro, mas são duas situações que entram em contradição, ou podem entrar, eventualmente. Está naquele valor, mas quando entram então os direitos esbarram com essas funções, com esses exercícios da família perante os menores, obviamente que devemos ter uma reivindicação de um direito social, devemos ter também fundamental aquilo que chamamos o melhor interesse, o interesse superior da criança. Aí a lei vai contrabalançando, é o tal peso na balança, não é? Vamos ver aquilo o que é que está em questão. É realmente ficar junto com os pais ou não? E o porquê? Então teríamos que prever essa situação de dar também essa proteção, no sentido que a criança tem o direito a ser protegida pela sociedade onde está integrada, com vista ao seu desenvolvimento integral e especialmente, como acabaste de dizer, contra todas as formas de abandono, de discriminação e opressão, e também com as formas abusivas da autoridade dos pais. Isso daí o que é que vai surgir? Surge tensão e conflito. Em 98, em 89, com a Convenção dos Direitos da Criança, adotada pelas Nações Unidas, em que vem elevar os direitos do cidadão menor com 18 anos, é neste contexto que surge a Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, em 99, exatamente prevalecendo e dando primacialmente à defesa dos direitos dos menores, erradicando, por assim dizer, com o sistema de proteção vigente, que era a Organização Tutelar de Menores, e assentando no primado de um Estado assistencialista e paternalista, criando então assim essa Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, um modelo de intervenção em que vem assentar, no fundo, sim, na intervenção da própria comunidade. Na ideia dominante de que realmente as crianças e os jovens devem ser protegidas pela comunidade a que pertencem e também, especialmente, pelas instituições que trabalham e entidades que trabalham em matéria de infância e juventude, deixando assim, quando não houver essa posição, deixando assim os casos mais graves para tribunais. Foi aí que essa lei também veio então prever, nos casos graves que podem chegar, as tais violências, maus tratos, casos de adoção, e que não haja um acordo, então a lei vai nos dizer que pode haver a intervenção de um juiz de direito
e 2 juízes sociais. Em debate judicial. Em debate judicial, no caso a promoção. Então, como é que eles são convocados? Voltando então, É essa a aquela questão mais como é que eles são convocados? São convocados através de uma carta registada. Essa carta registada com as alegações do Ministério Público, existindo aqui um papel muito preponderante e muito relevante do Ministério Público na defesa dos direitos, da promoção e dos direitos da criança ou do jovem, é notificado. Nessa carta registada, com essa notificação ao juiz social, vem em anexam uma cópia então, dessas alegações do Ministério Público, ainda que resumidas, não é, bastante resumidas, e um despacho do juiz de direito a dizer a data da diligência. Isto no caso de promoção. Logicamente que aí o juiz social tem que ter, pelo menos, a responsabilidade de tentar perceber o que é que se passa. Concordo contigo. Concordo com a situação de que o juiz faz aquela questão. E então, como nós dissemos na primeira rúbrica, não tem formação jurídica, o juiz social não precisa ter formação jurídica. Porque já tem as alegações do Ministério Público, mas há todo um processo, não é? Exatamente, para trás, o que é que vou fazer? Ele não tem formação jurídica, mas então, quando se candidatou a juiz social, saberá que é para questões bastante delicadas, como nós dissemos, e que estão em causa sentenças de vida de menores. Então, eu creio que o juiz a única forma que ele deve fazer é pode consultar o processo, apetrechar-se da maior informação possível, de forma a que se inteire do caso a que vai estar em questão e possa ir preparado para, junto com o outro juiz social e com o juiz de direito, para o debate judicial. Vai preparado e neste debate judicial o que é que acontece? Pode intervir? Pode intervir. O que é isso então desse debate judicial em tribunal, não é? Que acontece nos processos de promoção e proteção. Exatamente. Hoje estamos a falar de promoção e proteção. De promoção e proteção, que sabemos, já dissemos, mas vamos entrar. Eles intervêm em mais de 2 tipos de processo. O que é isso do debate judicial na promoção e proteção da criança? Esse processo de debate e do debate judicial visa aquilo que falamos há pouco, a proteção e a promoção e a proteção dos direitos da criança ou do jovem, por forma a garantir o que é o seu desenvolvimento integral. Com que fases são constituídas esse processo? São constituídas pela fase de instrução, pelo debate, pela decisão negociada, pelo debate judicial, pela decisão propriamente dita e pela execução da medida a aplicar. Eu julgo que nós, portanto, vamos para o debate judicial quando já não há possibilidade de acordo. Era isso que ia dizer a seguir. Desculpa. Não faz mal, acho que isto tem que ser interativo, é isso mesmo. Exatamente, o juiz, e também referenciamos isso logo na primeira rúbrica, mas dissemos que queríamos detalhar, não é? O juiz social, no caso de promoção e proteção, entra no debate judicial, sempre que não tenha existido a possibilidade de um acordo ou que esse acordo não se mostre não é manifestamente viável, credível, portanto não é um mas acordo... Mas o juiz social não tem qualquer papel nessa fase? Não, o juiz social intervém no debate judicial, é por isso que perguntaste como é que ele é convocado. Ele é convocado para quê? Fique já bem claro, para o debate judicial, por isso é que ele recebe as alegações, ainda que de forma resumida, do Ministério Público. Portanto, são notificados com as ditas alegações do Ministério Público e é já para o debate judicial. Aí chegamos já a um ponto do processo em que se percebeu que não há possibilidade de acordo. Não há possibilidade nenhuma de acordo, ou que, ainda que tivessem tentado trabalhar num determinado tipo de acordo, ele foi manifestamente improvável. Portanto, não era um acordo que não visava os interesses não visava, não garantia o desenvolvimento integral da criança e não garantia a promoção dos seus direitos, que é o essencial, nem o removia da situação de perigo. Portanto, a situação, quando chegamos a esta situação, também estes casos que vão então para tribunal, quando a própria Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo remete, depois chega a um ponto que já não há consenso nem nas comissões, nem com os pais ou cuidadores, então vai esses casos remetidos para o tribunal. Logo, esses casos remetidos para o tribunal têm que ser de forma que, quando não se consegue, retirar a criança ou o jovem da situação de perigo.
Então aí terá que ser um consenso em debate judicial, se não houve acordo, como é que se garantia a promoção e o direito dessa criança ou desse jovem. Ou seja, trata-se sempre de uma situação já extrema. Exatamente. Nestes debates sociais, portanto, o juiz social pode intervir, era isso que eu, de alguma forma, Sim. mas aqui causa-me alguma espécie é o facto de, normalmente, os menores também estão representados por advogados. Também podem estar representados por advogados, sim. Também, nestes debates sociais, contam com a presença de alguém da CPCJ. Não Portanto, falamos só da pessoas- CPCJ. Poderá isso estar presente ou não? Lá está, cada caso é um caso. Por onde é que a criança já passou? Como eu disse, por isso eu fiz aquela introdução, com o tal modelo de intervenção que a lei veio estipular, a Lei de Proteção e Crianças e Jovens em Perigo, no sentido que o modelo de intervenção é garantir realmente que essa criança deve ser protegida pela comunidade em que pertence e pelas instituições que trabalham na matéria da infância e juventude. E lá está, pelas ditas comissões. Quando não é possível isso, quando não conseguem, a partir dessas intervenções dessas entidades que trabalham na matéria da infância e juventude, e não se encontra nenhum consenso de conseguir-se tirar a criança de situação de perigo, a situação é remetida para tribunal. Logo, quando se fala que a criança pode passar por essas comissões ou ser assinaladas nessas CPCJ, pode estar alguém, está assinalada. pode estar alguém presencialmente ou não, ser escutada no debate judicial de uma dessas entidades que trabalham na matéria da infância e juventude, próprias comissões, pertencentes às comissões também da proteção e crianças e jovens em perigo, poderá estar a ser porque... Até porque antes já há um trabalho que é desenvolvido, não é? Pois, por isso é que dissemos... que se baseia em muitos relatórios, Claro. em muitas reuniões que foram feitas, certamente. Cada caso é um caso, estamos perante uma adoção, estamos perante questões de maus tratos, sejam elas dentro da própria família, que normalmente é o direito de família, como dissemos há pouco, são sempre questões muito delicadas e não está... e pertinentes, não é? Portanto, o mexer naquele seio da família não foi por acaso que, ao longo dos tempos, também o legislador veio, como se costuma dizer, apalpando terreno para poder intervir numa coisa que se diz tão fechada, mas o certo é que tem que se mexer e, independentemente do caso, se estamos ou não numa adoção, no caso de maltrato, caso de violência, maltrato também são violências, sejam violências sexuais, sejam negligências também, de negligências no sentido de olhar para o bem-estar que é aquele esperado de uma criança ou de um jovem. Na educação da criança, Lá está, no tal, ou na sua formação. Na sua formação, no tal seu desenvolvimento integral, né? E dos seus direitos. Por isso é que é tão importante, Paula, que estes juízes sociais, quando convocados, têm que tentar perceber, porque no fundo vão ser também uma parte importante naquilo que diz respeito à decisão, não é? Durante o debate judicial. Olha, Emília, só uma coisa, permite-me nessa tua observação dizer também algo daquilo que vimos a conversar, que uma opinião, creio que pactuamos em conjunto, e pactuamos as duas, é que o juiz social realmente, ao receber a sua notificação, neste caso para o debate judicial na promoção e proteção de crianças, é muito importante saber e ter a consciência, até uma questão de consciência ética, não é? De se preparar para saber o que é que está por trás. Se conhecemos ou não, se conhece todo o mecanismo ou não, a ideia também do juiz social fazer a sua intervenção é levar os seus conhecimentos, sejam da comunidade em que está inserido, sejam os seus conhecimentos a nível da sua atuação profissional, que a lei também vem dizendo que se devem escolher dentro ou pelo menos lançar as candidaturas, como vimos a semana passada, nomeadamente para locais de ensino, locais de instituições onde trabalhem com crianças e jovens,
talvez porque seja para uma comunidade onde esteja mais... Em que os jovens estão inseridos, não é? E que esteja mais existe esta sensível à relação. problemática daquela que está sempre em constante mutação, não é? Daí que o facto de criarmos esta rúbrica é também, não é estanque, nem são opiniões estanques, é lançar aquilo que existe, o que temos e também desafios para pensar se queremos continuar assim ou se queremos mudar. Paula, já conseguimos explicar bem para a semana. Deixa-me só terminar muito rápido que quando que o debate judicial tem então lugar no tribunal, que é presidido por um juiz de direito e 2 juízes sociais, que aquilo já tínhamos dito, e também que findo, e que são todas escutadas nesse debate judicial, é um debate inadiável, que são escutadas as pessoas que estão presentes, e findo esse debate, o tribunal reúne-se para decidir, começando a votação pelos juízes, por idade ascendente dos juízes sociais, só finalmente votando no final o juiz de direito. Exatamente, só para ficar um pouco o processo do debate judicial. Para a semana vamos falar sobre outro tipo de intervenção. Creio que daqui a 15 dias, sobre outro tipo de intervenção do juiz social. Outro modelo de intervenção do juiz social. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Fica então a promessa. Obrigada.